girls! Good morning! My English está amazing! Tô arrasando no inglês! E aí, gente, terminamos o livro de Gênesis. Olha só, acabamos, né? Glória a Deus, aleluia. Todo esse tempo contando historinhas, acabamos. E o que nós aprendemos com o livro de Gênesis? Eu fiz um resuminho aqui, ó, pra vocês. Olha só que querida. Nós aprendemos sobre a criação do universo, da terra, das pessoas, dos animais, dos peixes, de tudo. Nós aprendemos sobre a criação do Adão, da Eva, né? Nós ficamos sabendo como foi que eles caíram, qual foi a queda no pecado deles, o que eles fizeram, por que eles foram expulsos do jardim. Mas em todo o tempo nós vimos também o cuidado de quem? O cuidado de Deus com essas criaturas maravilhosas que ele fez, não é mesmo? Vimos o cuidado dele, como? Mesmo ele tirando eles lá de dentro do jardim, ele pegou, matou uns bichinhos e deu as roupinhas para eles, né? Para que eles vivessem pro lado de fora do jardim, mas não ficassem pelados, que eles tivessem a roupinha quentinha, não passasse frio. Mesmo no erro, Deus estava cuidando do Adãozinho e da Eva, aquelas bênçãos que foram pecar, né? Se ele não tivesse pecado, a gente tava lá andando pelado até hoje. Mas enfim, pecaram, agora estamos aqui, frutos do pecado deles, pecando também, porque não sou perfeita, né? Então, o que mais nós aprendemos sobre Gênesis? Que o pecado foi crescendo cada vez mais. Mesmo assim, Deus sempre esteve alertando sobre o pecado. Por exemplo, quando Caim matou Abel, né? Deus falou lá para ele, olha... Falou assim, né? Olha, se você proceder o mal, o pecado está aí, batendo na sua porta. Ele, o pecado, deseja conquistar você, meu amigo. Mas você tem que dominá-lo. Cabe a você dominar o pecado, ok? A tentação vem, mas Deus é fiel para lhe dar um escape. Isso diz na Bíblia, lá no Novo Testamento. Nós vamos chegar lá um dia. Olha só. Então, Caim, querido, desgraçado, matou Abel, né? Invejoso. E aí veio o quê? Veio o arrependimento de Deus. Olha meu marido lá atrás, ó, passando um pano na casa. Viu? Maridos, aprendam com esse homem. Olha lá. Eu vou até fumar. Olha ali, dá um oi, vida. Passando uma vassoura. Diga oi. Oi. Olha lá. Viu que ensinado esse homem? Então, veio o arrependimento de Deus por ter criado o homem, porque ele viu que o homem era falho, que o homem pecava, que mesmo ele alertando, mesmo ele demonstrando o amor e o cuidado dele, o homem sempre se voltava para os desejos da carne dele, né? Então, lá em Gênesis 6:6, nós temos o arrependimento de Deus. Depois veio o quê? O dilúvio. Deus falou assim, eu vou matar essas pragaiadas toda. Falou pro Noé, que era o único que prestava mais ou menos, faz um barquinho aí, enfia os bichos e pá, vai vir o dilúvio. Depois do dilúvio veio o quê? A maldição para o povo cananeu, né? O filho dele lá que viu ele pelado, vocês lembram? Depois teve a história da Torre de Babel, que o povo todo se juntou para um propósito só. E a Bíblia diz que quando o povo se junta para um propósito só, eles são capazes de fazer tudo. É isso, por isso que Deus diz assim, ó, agora é só o começo, eles ainda têm que reproduzir aí, fazer filho, não tem que vir aqui pro céu. E Deus diz assim lá na Torre de Babel, desçamos! Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos, vamos lá e vamos confundir esse povo. Confundiram Torre de Babel. Depois da Torre de Babel vem quem? A história do Abraão. Abraão, que teve o Isaac, que teve o Ismael, né? O Abraão que viu a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Interveio, pediu a Deus para que Deus salvasse a família de Ló. Vocês lembram dessa história? Depois do Abraão veio quem? Veio... Ainda com Abraão, o que Abraão teve? Abraão passou pela provação, né, de Deus ter pedido para ele o filho dele, o Isaac, lembra? Para ele ir lá sacrificar, mas chegou lá na hora do sacrifício, Deus deu o quê? Um cordeiro, apareceu lá no meio do mato.
Então, depois veio o quê? O Isaac cresceu, o Abraão teve que arrumar uma mulher para ele, a Rebeca, vocês lembram disso? Engravidou a Rebequinha e veio quem? Veio uma enrolada legal, né? Veio o Esaú e o Jacó, aquele que segurou um anjo, não quis segurou um anjo, não quis mais soltar. Então, o Jacó que segurou o anjo teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, querido. Entre eles teve o bendito do José, o José que foi vendido, foi escravo, foi preso e depois virou governador. Tudo isso para a graça e glória e exaltação do nome de Deus e propósito de Deus para a vida e salvação de todo o povo hebreu, mesmo na injustiça que o José sofreu com os seus irmãos, né? Então, gente, essa é a história de Gênesis. E agora, se você gostou da história de Gênesis, a partir de amanhã nós vamos começar a ler a história de Êxodo, do Moisés. Você lembra que abriu o mar, não sei o quê? Já ouviu falar dessa história, né? Mas eu vou contar amanhã.